Vamos fazer um vídeo freestyle? Assim, estilo livre? Vamos bater um papo? Então vamos lá. Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Estamos falando sobre o quê? Temperamento. Por quê? Porque vocês gostam, porque vocês pedem, porque vocês perguntam. E eu tô aqui pra fazer o que vocês pedem, é lógico, porque vocês que fazem esse canal crescer. Aliás, muito obrigada, já estamos com 2.000... Já estamos com 2.100 inscritos e assim que nós chegarmos nos 3.000, nós vamos fazer uma live sobre temperamentos para vocês entrarem lá e perguntarem e bombardearem tudo que vocês querem saber sobre temperamento, nós vamos falar. Dito isso, vamos começar o nosso vídeo, que hoje eu estou livremente aqui, liguei a câmera e vamos responder, sempre ajeitando o cabelo para variar. Vou responder como se eu tivesse, sempre falo isso, numa mesa de bate-papo falando sobre temperamentos, respondendo para vocês as perguntas de temperamentos. Todas as vezes que eu peço para vocês sugerirem algum vídeo, vocês sugerem. E eu venho fazendo vídeos que vocês sugerem. Então bote aí sua sugestão de mais vídeos sobre temperamentos que vocês querem que eu faça. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos na raiva. Antes de falar sobre os temperamentos na raiva, eu quero deixar algumas coisas, alguns pontos bem claros aqui. O temperamento, quando eu falo sobre cada um separadamente, é cada um separadamente. A maioria das pessoas tem um mix de temperamentos. O que é isso? Eu já expliquei para vocês em alguns vídeos que os temperamentos atuam em 3 áreas da nossa vida. No intelecto ou inclusão, tem quem fala inclusão, tem quem fala intelecto, no controle e no afeto. Então, nós podemos ter até 3 temperamentos predominantes. Quando eu falar que o sanguíneo com raiva vai fazer isso, você muitas vezes que é sanguíneo colérico, você não age exatamente assim. Porque geralmente quem tem um colérico no controle vai agir conforme o colérico, tá? Quem tem um temperamento colérico, ou no intelecto ou no controle, vai agir conforme o colérico normalmente, principalmente em situação de dor, né? Que a raiva é quando o temperamento ele não tá no seu melhor momento. Então a gente fala assim, temperamento na dor ou temperamento não tratado, tá? É claro que nós vamos falar de uma parte ruim de cada temperamento. Então, com quase toda certeza, nós vamos falar daquele temperamento que ele age quando ele não está no seu melhor momento, então é dessa forma que ele age. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, pode me perguntar, não tem problema nenhum. Se estiver ouvindo também um cortador de grama de fundo, só ignorem, eu espero que o som esteja saindo muito bem aqui e que vocês consigam compreender. Muito bem, então, de uma maneira mais livre, como eu já falei no começo do vídeo para vocês, vamos aí falar sobre os temperamentos com raiva, como é que eles agem, como é que agem o sanguíneo na raiva. O sanguíneo com raiva, ele fica com um pouco de medo Sempre ele vai ter medo de ser rejeitado, né? Então ele dá uma paralisada, ele dá uma bugada. Então ele na raiva, muitas vezes ele vai chorar. Muitas vezes ele vai descontar em alguma coisa, tipo na comida ou em alguma outra coisa que é a válvula de escape dele. Mas na maioria das vezes ele vai chorar de raiva e vai sentir aquela dor profunda, porque o sanguíneo ele não gosta de sentir raiva de alguém, sabe? Então, podemos considerar aí raiva de pessoas e raiva de situações, tá? Então, o sanguíneo ele vai dar uma paralisada e ele vai ficar meio sem saber o que fazer. E no desespero, sem saber o que fazer, ele chora, ou ele age no desespero, ou ele fala coisa que ele não queria ter falado, ele vai reagir destrambelhadamente, vamos dizer assim, o sanguíneo purinho, tá? O sanguíneo com colérico, ele vai ter um ataque de fúria.
O sanguíneo com o fleumático, ele vai para um choro vai se esconder para chorar, vamos dizer assim, tá? O sanguíneo com o melancólico na raiva, ele demora muito para ter raiva. A minha intenção não era falar dos mix de temperamentos aqui, mas já vou falando porque geralmente é uma pergunta que sai bastante. Sanguíneo com fleumático, fleumático com melancólico e tudo mais. Mas vamos dar ênfase para o temperamento mesmo, tá? Agora para ajudar tá passando um caminhão, que benção. Tá ótimo. Mas tudo bem. Vamos falar agora do colérico com raiva. Gente, o colérico, ele é a própria raiva. A cólera é a raiva, né? A pessoa colérica, a impressão que a gente tem é que essa pessoa tá sempre com raiva. Mas não é isso, tá, gente? Não é sempre. Aliás, o colérico, quando ele tá bem, quando ele não tá na dor, ele é uma pessoa muito animada. Inclusive, pode muito bem ser confundido com sanguíneo. Eu muitas vezes fui confundida com sanguíneo. Agora, quem convive comigo sabe que eu não sou sanguíneo, eu sou colérica e melancólica. Mas muitas vezes eu fui confundida porque eu gosto de uma zoeira, eu gosto de uma piada em certos momentos e aí fica parecendo, principalmente quando eu tô viajando, parece que eu sou sanguínea, porque eu sou animada, porque eu não me canso nunca, porque eu quero agito, porque eu quero fazer tudo, porque eu quero aproveitar. Mas estamos falando da raiva. Volta, Camila, volta pro eixo, sem elucubrações. Coléricos na raiva. Coléricos na raiva vão falar coisas horríveis, vão xingar de nomes terríveis, aqueles que não falam palavrão vão xingar mesmo assim, e vão falar coisas duras, profundas, que machucam, sim, e que humilham. O colérico com raiva é uma pessoa agressiva verbalmente e possivelmente fisicamente também. Tá? Aqueles bem descontrolados mesmo são agressivos fisicamente. Não estamos aqui falando como que é, como que deve ser, como que poderia ser. Estamos falando dos temperamentos na raiva, lembrando sempre disso. O melancólico com raiva. Melancólico, você pensa que é muito diferente do colérico? Na hora da raiva, o melancólico é muito parecido com o colérico. Só que é o seguinte, o colérico externaliza a raiva. O melancólico internaliza a raiva. Ele fica, a raiva como se fosse, ele degusta a raiva. Ele degusta. O melancólico muitas vezes ele acorda com raiva. Ele não queria ter acordado. Principalmente se ele for acordado sem ele mesmo querer, sem ele pôr o despertador, alguém que acorde ele odeia. E muitas vezes o melancólico raiz mesmo, puro creme do milho, ele de manhã não funciona muito bem não. De manhã você não mexe. Você não liga pro melancólico 7 horas da manhã. Você vai falar com ele para lá das 9. Se ele é um que acorda cedo, você fala com ele depois das 9. Se ele é um que acorda tarde, você espera passar a hora do almoço. Porque a partir do momento que o melancólico come, o mundo muda para ele. A alegria vem. E aí você pode conversar. Outra coisa, se ele estiver sozinho lendo, não interrompa. Se ele estiver fazendo alguma coisinha que ele ama muito, assistindo uma série e tal, não interrompa. O melancólico sente raiva desse tipo de coisa. Não incomoda o melancólico no silêncio dele. Ou então, muitas vezes, ele pode até ser um melancólico evoluído e avisar você, não tô bom hoje. Não mexa. Não mexa. Porque vai ser pior. E você, muito provavelmente, se você tiver um temperamento sanguíneo ou melancólico também, vai sair machucado. O único que consegue debater com o melancólico e meio que pôr ele na linha é o colérico mesmo. Agora, você imagina que essa pessoa que é melancólica e colérica, eu não tenho pra onde correr, gente. Eu preciso correr de mim, às vezes, não tem pra onde ir. É difícil, meu povo. E muitos amigos, muitos discípulos, muito povo da igreja vem perguntar para mim como é que faz com aquela pessoa melancólica ou como é que faz com aquele colérico lá que tá dando trabalho. Não irrite o melancólico. Melancólico, quando você olhar para um gato, o melancólico parece gato. Na hora que ele tá afim, ele vem.
Na hora que ele quer papo, ele passa perto de você. Se ele tiver na dele, na caverninha dele, não mexa, beleza? Agora, se for para oferecer comida, você pode até se arriscar. Perguntas? Bota aqui embaixo. Emoji? Bota aqui embaixo. Tá gostando do vídeo? Dá seu like. Se inscreva, compartilha pros amigos. Vamos chegar aos 3.000 e fazer essa live aí de temperamento, que tá demorando, né? Mas 3.000 é um numerinho legal. Agora, o fleumático na raiva. Olha, é muito difícil e muito complicado de ver o fleumático com raiva. Por quê? Porque o fleumático, a fleuma, né? Já diz, vai procurar aí no Google o significado de fleumático. A fleuma em pessoa, né? É aquela calmaria, aquela coisa mediana, é aquele temperamento que se dá com todos os outros temperamentos. Muito difícil um fleumático raiz, puro creme do milho, ficar bravo. Muito difícil, ficar com raiva, ficar nervoso, verdadeiramente nervoso. Ele internaliza aquele nervoso e ele arruma os métodos dele para sair do nervoso. Então, ele se auto-levanta, tá? Muito provavelmente, quando o fleumático estiver com raiva, ele vai se calar ainda mais do que ele já é calado. É isso, basicamente. Se tiver algum fleumático aqui que reage de outra forma, que tem mix de temperamento, já fala. Eu sou fleumático com tal, eu reajo assim. Se você não sabe qual é o seu mix de temperamentos, não faça o teste da internet, porque no teste da internet não tem o supina. Já falei várias vezes aqui, cientificamente comprovado. Você faça o teste que eu te mando. Manda um e-mail para camipauleto@gmail.com, edição coloca aqui, por favor, e aí eu te mando, pedindo assim, você pode me mandar o teste, por favor, Camila? E eu vou mandar o teste para você, você devolve para mim com as respostas e eu vou com a devolutiva para você do resultado, tá bom? Lembrando que seja o mais honesto possível, a primeira resposta que vem na cabeça é a mais honesta. E agora, vamos falar como que age o supina com raiva. Supina com raiva, meu bem, é assim. Ele vai amenizar as palavras, porque ele é dessa forma. Se ele falar assim, eu não gostei do que você fez, geralmente um colérico falaria, seu cretino dos infernos, eu vou te matar porque você me fez isso. Mas o supina, ele ameniza tudo. Eu não achei justo. O colérico falaria, seu ladrão, vai queimar no fogo, no lago que arde fogo e enxofre. O colérico falaria isso, para a mesma situação, entendeu? Então, o supina, ele ameniza, ele é mais gentil. O supina, ele é o mais gentil de todos, até com raiva ele é gentil. Ele vai falar, eu não gostei disso. O supina que conseguir externalizar o que ele tá sentindo, ele vai falar, você não poderia ter feito isso comigo, isso não foi justo, eu não gosto de ver quando acontece esse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, se ele tá sentindo que alguém tá mandando ele fazer uma coisa que ele não concorda, ele vai demorar muito para falar, para externalizar. Isso vai ter que ferir muito os princípios dele. Ou ele vai ter que ser orientado por alguém, porque o supina, ele gosta de estar sempre perto, ou de um sanguíneo ou de um colérico. Porque esse tipo de pessoa levanta ele gosta de ser levantado, de ser animado. Olha eu aqui já falando do temperamento e não da raiva. É muito difícil o supina externalizar a raiva, gente. Ele sofre calado, ele fica, não é justo, não é justo, não é justo. O que mais o supina faz quando tá com raiva é se sentir ferido injustamente. Ficou claro para vocês o negócio do supina? Eu quis falar da maneira mais fácil de entender, porque não é fácil entender esses temperamentos na raiva. Não é fácil, porque são temperamentos que internalizam sentimentos. Então, o mais fácil de entender é o sanguíneo e o colérico. O melancólico também é muito fácil de entender quando você já tem, assim,
um pouco de informação sobre o melancólico, porque o melancólico, ele faz a cara de mal-humorado. O melancólico é mal-humorado, o melancólico é bravo. Ele é um bravo carrancudo, bravo quieto. Se a pessoa é brava quieta, é melancólico. Pode até ser misturado com fleumático, mas o melancólico vai mandar, principalmente na hora da raiva. Tá bom, meus queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Pede aqui embaixo mais vídeos sobre temperamentos. Eu vou fazer um curso avançado fora do país sobre temperamentos e eu quero trazer muito mais conteúdo para vocês. Então me ajuda a fazer com que o canal cresça, porque senão a gente não vai ser visualizado. Quando você dá o like, ou comenta, ou compartilha, mais gente vai ver esse tipo de vídeo, vai se interessar. E o YouTube vai começar a automaticamente mandar esse tipo de vídeo para vocês. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.